a gente tem que falar de uma situação que hoje trouxe o nosso amigo Rodrigo Capello, também muito bom jornalista, né? Trouxe essa informação que é bastante alarmante, né, para a situação do São Paulo, que é uma necessidade de vendas, mais vendas, né? Ou venda nesse valor aí, para fechar o ano no superávit. São Paulo tem que vender quase 60 milhões de reais para fechar essa temporada no azul, né? Então, trouxe até que houve uma queda, né, no endividamento líquido do São Paulo. Hoje, São Paulo deve 913 milhões de reais, né, em comparação ao 968, que tinha sido registrado em dezembro de 24, deve 913 milhões de reais em setembro de 25, mas o comitê de governança do Conselho do São Paulo, né, que, enfim, fiscaliza, portanto, as finanças, afirma que vai precisar vender mais jogadores para fechar no azul essa temporada. E aí entra principalmente endividamento em folha de pagamento, não só de jogadores, funcionários como um todo, 120 milhões em débito em setembro de 25. E aí entra numa outra informação também, que tinha sido divulgada por alguns blogs, né, que foi confirmada pelo Capello, de que entre esses valores que aumentaram, entra um não recolhimento do INSS, que é uma obrigação, né, enfim, empregatícia do Brasil, e alguns clubes, eles deixam de pagar esse valor para depois parcelarem essa dívida com o governo por meio de programas, né? Então, ele tem a suspeita de que isso também possa estar ocorrendo no São Paulo, pelo que ele teve acesso de informação. Mais vendas, né? Espero que seja uma venda só, espero que consigam matar isso com uma venda só. Mas é o São Paulo que, mais uma vez, precisa vender. E, assim, já vendeu muito além do que era esperado para essa temporada. Já vendeu 2 vezes mais, 2,1 vezes mais do que era esperado. E vai precisar vender mais jogadores. É muito difícil ter alguma perspectiva, né, cara? O São Paulo usa a venda de atletas para assim, tapar buraco mais uma vez. E aí o Júlio Casares, ao final da temporada, ele vai vender que seja o Luca ou o Mike ou qualquer outro jogador, e ele vai fazer post, ele vai celebrar que ele fechou o ano no azul. Cara, com essa quantidade de vendas, isso é algo que é o mínimo, né? E você não consegue reduzir muito a dívida, você tem, então, um superávit, de certa forma, enganoso, porque você vende mais do que você projeta e gasta mais do que você projeta em mais uma temporada. E eu fico pensando, na próxima temporada também, porque, por óbvio, o Cotia sempre vai produzir bons jogadores. Agora, essa safra desse ano, né, que foi vendida em grande maioria, ela é um pouco atípica também. Não é assim todo ano que você vai sair com 3, 4, 5 caras prontos para venda, né, Raí? Então é algo a se pensar também, né? O que vai ser a próxima temporada do São Paulo? Eu acho lamentável. Sim, é meio que o caminho meio natural, né? Muitas dívidas, dificuldades, um clube mal gerido, então você vive tendo que vender, né? Vendendo o almoço para comprar a janta, meio como vive o São Paulo nos últimos tempos, há bastante tempo já, aliás, né? Vendendo para tentar fechar ali minimamente no superávit. Não é um problema de hoje, não é um aspecto que vai mudar em tão pouco tempo, né? De fato, lamentável. Acho que essa é uma palavra que melhor define, né? Como São Paulo tem sido conduzido e como as coisas estão acontecendo. Todo ano a gente se depara com as mesmas notícias e aí daqui a pouco vem uma venda de um jogador da base por um valor muito abaixo, e aí vem aquela grita de novo, aquela reclamação de novo, e são os problemas que se repetem. Eu continuo sem enxergar um momento, uma possibilidade em que isso vai ser estancado e que o São Paulo vai viver novos momentos, vai viver de uma nova forma, mais saudável financeiramente. Continuo sem essa perspectiva, né? Quem a tem, admiro, porque é alguém muito, como é a palavra que eu posso usar? De fé, Otimista. de muita fé. Fé também, muito otimista. Eu não tenho essa perspectiva, infelizmente. Pois é, realmente uma situação lamentável e é uma diretoria que, assim, perde credibilidade diante do seu torcedor, ano após ano, né? Perde credibilidade, tem que vender muitos jogadores e aí tem vendas que são inexplicáveis, como foi a do Henrique, por exemplo, né, que estava começando a jogar. É explicável pelo fato de que os caras gastam a mais e precisam vender para corrigir, mas o valor é sempre inexplicável. E aí também quando você vende mal, que é um pouco pela
urgência, quando você vende mal, você vende mais também, né? Porque, cara, uma venda de 6 milhões de euros, fosse 10, de repente você tem margem para segurar mais uma venda, né? Então você tem que encavalar duas. É algo realmente que é assustador, né? E um ponto dessa informação também, que é o não pagamento do INSS, é algo para a gente ficar de olho também, né? Quanto que está devendo, quanto que é esse valor. Eu entendo que não é apenas o São Paulo que adota essa prática tributária, mas está errado, né? Não está certo você também dever o INSS para você depois fazer acordo com o governo para parcelar esse valor, porque aí você só alonga a dívida, você tira ela do seu curto prazo, você não coloca no seu fluxo de caixa, você deve, e aí você tenta depois fazer esse alongamento que pode durar 1 ano, 2 anos, 3 anos, a gente não sabe. Então, um pouco da dívida também, ela vai começando a ser mais escancarada. Por que São Paulo paga tanto, né, por mês de, cara, questão tributária, carga tributária? Também por essas coisas, você não recolhe, e aí você faz acordo depois que estoura um teto, né? Então também é algo para ficar de olho, Raí. Sim, é um outro aspecto importante também, né? Que as dívidas elas vão se acumulando, você não consegue alongá-las e os juros também atrapalham muito essa tentativa de solucionar um pouco os problemas financeiros, né? Todas essas questões elas esbarram no mesmo problema, a gestão, a forma com que o clube é gerida, conduzida, trabalhado, tudo isso, todos esses problemas eles são frutos de uma mesma questão, ou de uma mesma forma de conduzir o clube, né? Lamentável, infelizmente, de forma republicana é isso que dá para dizer. Exato. Temporada desse aperto, e aí a gente já pode projetar também, né, Raí? A gente vai também falar em relação a outras pautas, mas vale uma projeção também. Quem você acha que dá para vender por esse valor para fechar a temporada? Porque isso em euros, eu vou até fazer o cálculo aqui rápido na nossa querida calculadora, né, para ver quanto que isso dá em euros. Mas assim, cara, a gente espera que seja um cara mais jovem, né, para atingir esse valor, porque até os caras mais jovens eles vendem mal para caramba, né? Então você imagina um cara mais veterano, dá cerca ali de 8,8 milhões de euros, né? Que é um valor também bem considerável. Eu acho que eles vão acabar vendendo 2, viu, Raí? Eu acho que não vão chegar em um cara só por esse valor. Pelo nível que vende o São Paulo, se o Henrique foi 6, eu acho que eles vão vender 2, viu? Pensando nas vendas que foram feitas, no valor que eles foram vendidos, né? É mais ou menos isso. Acho que uns 2 jogadores, pelo menos. Assim, olhando para o elenco de hoje, vou até abrir aqui que minha memória está meio ruim ultimamente. Mas olhando para o elenco de hoje, jogador com grande potencial de venda, eu acho que, me corrija aí se eu estiver equivocado, talvez só o Rian. Só que tem um aspecto importante aí para a gente olhar. A partir do momento que o jogador faz uma cirurgia como a que ele fez, o valor de mercado dele já diminui bastante, né? Isso aí é um fato como o mercado funciona. Então, eu não sei se ele vai conseguir ser vendido por um valor tão alto como se imaginavam. Ele vai precisar voltar jogando muito, ter oportunidades e, cara, arrebentar para aí sim ser vendido por um valor mais alto, né? Caso contrário, eu acho que ele não vai ser vendido por um valor tão alto, não por conta da questão da lesão que ele teve no joelho, que pega, né, bastante quando você vai negociar o histórico de lesões. É algo que os clubes olham e tem bastante cuidado para entender como que um jogador reage a uma situação tão complicada como essa que ele passou. Então, ele me parece ser assim, o único cara com um potencial de venda muito alta. E até acho que se não tivesse se machucado, já teria sido vendido. Já teria ido embora se ele não tivesse tido essa lesão. No restante do elenco, cara, grande potencial de venda, eu não vejo ninguém, sendo muito sincero. Tem aqui talvez um Bobadilha que possa ser vendido por um valor mais mediano. Talvez o Pablo Maia. O Luca, talvez, mais adiante, né? Precisa jogar mais, desenvolver mais, ganhar uma minutagem maior. Talvez o Mike também, se conseguisse desenvolver bem, mas muitos no campo do talvez, né? Eu acho que de forma concreta, o Rian e Pablo Maia e Alisson, Pablo Maia e Bobadilha, perdão, por valores mais baixos aí para mercados mais alternativos. Eu acho que o Pablo Maia já não tem mais
condição de ser vendido para um grande clube da Europa. Não que ele não seja bom jogador ou coisa do tipo, mas é a idade, aí eu estou falando só do ponto de vista de mercado mesmo. É muito difícil um grande time da Europa contratar um jogador de 23 para 24 anos, muito difícil, por um alto valor, muito pouco provável que isso aconteça. Ele pode jogar na Europa, mas vai ter que fazer aquela escala, né? Jogar em um time menor, se provar para ir ganhar um espaço em um time maior. E eu não vejo muito essa possibilidade olhando aí para o estilo de jogo dele, enfim. Não vejo muito essa possibilidade. Como lembro, o Paulo Nobre, a lesão que ele teve também atrapalhou bastante, né? Ou as lesões, já que ele teve mais de uma. Então acho que fica aí com Rian, Luca e Mike, se conseguirem se desenvolver muito bem para serem vendidos. E tem o Bobadilla aí, que eu acho que é uma possibilidade também, mas por um valor baixo. Misael lembra o Arias, e aí, Misael, vou te dizer aquela velha frase, meu amigo. O seu exemplo é a exceção que confirma a regra. Porque se diante de um futebol que tem tantos jogadores, você tem um exemplo para trazer, você está confirmando a regra, que os jogadores mais velhos não são vendidos por grandes valores. E eu acho que o Wolverhampton está um pouco arrependido de ter contratado o Arias pelo valor que contratou. Ele não está jogando absolutamente nada na Inglaterra. Ele é mau jogador? Óbvio que não, é muito bom jogador. Mas existem vários senões, né? Quando o cara sai daqui para jogar no futebol europeu. É um outro tipo de futebol e o cara precisa de uma adaptação, precisa de um tempo. E aí, quando você vai mais velho para lá, o tempo para você conseguir fazer isso ele é menor. Você não tem mais tanto tempo de carreira para se adaptar, para se desenvolver e lá na frente conseguir entregar tecnicamente. Por isso que concordo com o Juninho que o Arias deitaria no São Paulo fácil, seria titular para escolher a camisa. Por isso, eu me perdi aqui, não queria dizer que eu estava lendo o comentário. Mas é difícil imaginar que... lembrei. Por isso que cada vez mais os clubes europeus vêm ao Brasil contratar jogadores muito jovens, 17, 18, 16 anos, para que eles cheguem lá com 18 e aí você termine o processo de formação dele lá. Aconteceu com vários. Vinícius Júnior terminou o processo de formação lá. O Endrick foi para terminar de alguma forma o processo de formação lá. Outros aspectos eu acho que tem a ver com o fato dele jogar menos, concorrência no time principalmente. O próprio Vitor Reis, que o Palmeiras vendeu também recentemente, vai terminar esse processo de formação lá. Um cara com 20, o Ângelo, que lembra o Paulo Nobre, o cara com 23, 24 anos, já passou o processo de formação dele, já acabou. Com 28, que é o que tem o Arias, mais ainda, né? Então, essa questão das vendas, do mercado, tem muita coisa que precisa ser olhado quando você vai precificar um jogador. A idade, onde ele já jogou, então muita coisa conta, né? E no caso do São Paulo, eu acho que não há nenhum jogador que possa ser uma grande venda, pelo menos desses que estão aqui no elenco nesse momento. Concordo com você. E aí entra aquela coisa, vender 8 milhões de euros. Cara, quem que você vai vender? O Maia? Concordo que o Maia não é um cara que teria uma oferta grandiosa. Talvez 4, 5 milhões de euros é otimista, né? Pela venda do Maia. Aí você vai completar com o, sei lá, Bobadilla, vai vender o Mike, vai vender o Negruti, vai vender quem? Né? E aí você já começa o próximo ano esfacelado. Então, assim, não tem perspectiva de melhora nenhuma, né? É realmente gestão temerária total, né, que vive o São Paulo, e é isso. Vende jogadores aí a assim, cara, preço baixíssimo e segue tendo que vender, segue tendo urgência de venda. E tem outras preocupações políticas do São Paulo, infelizmente, que sobrepõem o campo. Esses caras não estão nem aí para as coisas que são talvez mais cruciais aí para o São Paulo. Bom,